A cada quebra de estrutura que acontece no tempo menor que no tempo diário foi só uma varredura de liquidez, vai ter gente colocando stop numa varredura de liquidez acima de 5 minutos ou 15. Eu vou mostrar detalhado e como que isso funciona e como que você não vai ser esse cara. Como já é domingo à noite, o mercado já abriu, entendeu? Ou seja, nós temos essa mínima para buscarmos. Primeira mínima do dia para virmos buscarmos. E qual que é a próxima mínima? Essa mínima aqui atrás aqui? Porque a mínima já foi puxada, isso aqui já foi buscado, entendeu? Não é, isso aqui não é mínima. Temos essa outra mínima aqui de um dia. Fora essa outra mínima, nós temos essa outra aqui. Ou seja, temos três alvos muito bem próximos para buscar, que ele só tem 0,6% de diferença. Ou seja, se for buscar esse fundo, é capaz de buscar esse outro fundo. E se for buscar esse outro fundo, é capaz de buscar esse outro fundo aqui. Por que isso acontece? Por conta dos stops, certo? Sempre tem alguém comprando e tem alguém vendendo. Tem duas posições de compra e duas posições de venda. Isso aí você já entendeu? Já era. Então, essas são as três mínimas que o mercado tem a buscar. Tem outra mínima que o mercado possa vir buscar? Além desse fundo aqui? Óbvio. Por quê? Existe esse desequilíbrio aqui para ser preenchido, certo? Ah, mas você não falou que o de cima não considera por conta do de cima? Sim, porém o de cima já foi preenchido. Ou seja, o próximo que nós temos para buscar 50%, ele já entrou, tá bom? Ele já entrou aqui na zona de desequilíbrio. Porém, ele não preencheu 50%, ou seja, a chance dele vir buscar 50% é maior, entendeu? Então, tem essa possibilidade do preço vir buscar as mínimas antes de estar vindo buscar essas máximas. Então, isso aqui eu vou estar marcando como... Tem como marcar em dia? Não, só o daily OB, tá bom? Então vamos marcar só o daily OB aqui, certo? O que é OB? Absorvente. Order block. Tá bom? Isso aqui, OB é order block, bloco de ordem, tá bom? Order blockzito. Então, o que acontece aqui depois desse fundo? Então, nós temos outra possibilidade do mercado estar vindo buscar essa outra mínima aqui. Então, seria 2%, seria muita coisa. Então, fora disso, voltamos para... Então, não, temos a máxima, né, de um dia. Então, a máxima de um dia para vir buscar seria essa máxima aqui, de sexta-feira, que o preço está apenas 1,2% de distância. Então, nós temos essa máxima em um dia, nós temos essa outra máxima em um dia para vir buscar, e temos essa outra máxima. Por que que é tão importante essas máximas aqui? Por que que isso aqui tá tão visível, certo? Dá pra ver que esse topo aqui, ó, ele tá tipo uma descidinha assim, ó. Cadê? Uma resistência de queda assim, ó, certo? Ou seja, existe essa resistência, essa, e elas são bem próximas uma da outra, tá vendo? Ou seja, existe muito stop nessa região aqui. E qual é o momento que o mercado possa vir buscar essa região aqui de cima? Quando ele quebrar a sua estrutura, quando ele quebrar não, quando ele fazer sua varredura abaixo desse fundo anterior aqui, ó, o mercado já tem grande oportunidade, grandes chances de voltar a subir, tá bom? Por quê? Porque abaixo de um fundo anterior existe ordens de venda, ou seja, se o mercado romper esse fundo, no momento que o mercado romper esse fundo aqui, vamos supor que você não considera HTF e LTF, certo? Se você não considera isso, quando o mercado cair aqui para baixo, em um tempo menor, em 1 minuto, 5 minutos, 15, você vai ver o mercado fazendo uma quebra de estrutura. Ou seja, em algum minuto lá, em algum tempo gráfico menor, você vai ver o mercado romper esse fundo aqui, certo? Quando o mercado romper esse fundo aqui, o que vai acontecer? A maioria dos negociadores de varejo farão o quê? Irá vender, ou seja, quando o mercado chegar nesse fundo aqui, a maioria das pessoas vão especular que o mercado vai cair, seu stop vai ser anteriormente em 2 dias, ou talvez até no próximo, anterior, para buscar as mínimas, a mínima do bloco de ordem, ou também as mínimas anteriores, certo? No caso aqui de 1,5. E aonde que seria o stop dessas pessoas? Onde seria o stop das pessoas que estariam vendendo abaixo desse fundo aqui do dia 10 e dia 8? Seria quando o preço
rompesse, quando o stop deles seriam aqui em cima, entendeu? Quando o preço rompesse aqui embaixo, o stop dessas pessoas seriam aqui em cima. E esse seria um único stop? Não. Qual seria o outro stop? Seria esse topo anterior. Por que seria esse topo anterior? Porque cada vez que o mercado quebra uma estrutura, vamos supor, o mercado quebra a estrutura, quebra, vai formando novas pessoas vão entrar no mercado, ou seja, o mercado está fazendo quebra estrutura para cima. Então, quanto mais o mercado faz uma quebra estrutura para cima, mais gente tem comprando. E quanto mais gente tem comprando, mais stop tem posicionado. Ou seja, a cada quebra de estrutura que acontece no tempo menor, que no tempo diário foi só uma varredura de liquidez, vai ter gente colocando stop numa varredura de liquidez acima de 5 minutos ou 15. Eu vou mostrar detalhado e como que isso funciona e como que você não vai ser esse cara aqui, entendeu? Que vende quando cai, que compra quando sobe, entendeu? Você tem que fazer o contrário. Então, no tempo diário, se ele fazer a varredura abaixo, num tempo menor, no LTF, ele vai estar fazendo a sua quebra de estrutura. Porém, se você observar apenas no tempo menor, você vai virar estatística, tá bom? Você é saída de liquidez sempre. Ou seja, o mercado quebrou esse fundo aqui, tá bom? Vamos supor, em um dia ele não quebrou esse fundo. Então, em um dia ele não quebrou esse fundo, certo? Então, o que temos aqui? O preço ele vai ter que, vamos supor, certo? Em um dia aqui, aí ele faz a sua varredura de liquidez nesses fundos anteriores aqui, tá bom? Faz a varredura no fundo anterior, preenche, vamos supor que ele preencha 50% do bloco de ordem e o mercado volte a subir. Ou seja, quando o mercado fazer essa varredura aqui, num tempo menor, vai ter gente esperando. O mercado vai vir, vai buscar o primeiro stop, segundo stop, terceiro, quarto. E por que existe tanto stop? Se na real o preço só sobe ou desce? Porque o que faz o preço movimentar são as ordens pendentes e as ordens que são executadas. Ou seja, onde mais tem stop, o mercado vai buscar. E por que isso acontece? Porque 99% perde. Então, se tem 99% vendendo, o mercado vai subir. Se tem 99% vendendo, o mercado vai cair, entendeu? Ou seja, essa chance aí, ela é bem alta, tá bom? Essa possibilidade aqui que possa acontecer, ela é bem alta. Então, voltando aqui tirando essa situação hipotética, vamos ali no café. Sem açúcar é foda, eu não sei nem quem é esse bicho, eu não sei nem quem é esse animal aqui, ó, mas ele tem que ter, tá? Invencível. Então, voltando aqui no tempo diário, onde que vai ser o stop dessas pessoas? Acima desses topos aqui. Por que acima desse topo aqui? Porque aqui tem um stop de 10 pessoas, aqui tem stop de 50 pessoas, aqui tem stop de 100, aí aqui tem stop de 10 mil pessoas, entendeu? E assim por diante. Então, aqui eu vou estar marcando já como estrutura diária, que a gente possa estar vindo buscar. Por que eu só estou marcando apenas, eu vou desconsiderar isso aqui, tá bom? Por que eu estou considerando apenas estes 4 topos aqui, tá bom? E não esses outros máximas aqui, tá bom? Porque o mercado, isso aqui é uma nova máxima alta, entendeu? Isso aqui é ATH, então pode vir buscar ou não pode, então tanto faz. Ou seja, aqui a gente marca de um dia também. E o alvo é esse, certo? A chance do mercado estar vindo fazer a varredura de liquidez aqui embaixo e o mercado voltar a subir é maior, entendeu? Porque ele tem esse desequilíbrio para preencher, tem esse bloco de ordem para ser preenchido e nós temos essa varredura de liquidez aqui, que inclusive ela faz todo sentido na estrutura externa. Caso você não sabe como identificar a estrutura externa, eu passarei como identificar isso aqui. Então, certo? Aqui a gente tem uma quebra de estrutura, ou seja, quebrou a estrutura, qual que é o plano? Existe gente comprado, ou seja, acima desse topo existe gente comprado. E quando o mercado ele fez uma nova máxima alta, o que vocês sabem, mano? Vocês sabem, eu já expliquei 1000 vezes. O que acontece quando o mercado ele quebra a estrutura? Ele precisa preencher as ordens pendentes, as ordens que estão em stop para o mercado voltar a subir. Ou seja, o mercado quebrou a estrutura, ele não vai subir direto, entendeu? Ele vai ter que voltar, ele vai ter que corrigir para aí sim ele
fazer todo mundo vender, fazer todo mundo que comprou lá na emoção lá em cima vender, e quando todo mundo vender, para o mercado não devolver o lucro para todo mundo, ele vai estopa a maioria dessas pessoas que compraram acima desse topo aqui, tá bom? Acima do dia, na máxima do dia 15. E quando essas pessoas forem estopadas nesse fundo anterior aqui, tá bom? Do dia 11 e do dia 9, o mercado volta a subir. Por que que isso acontece? Porque essa é a estrutura, tá bom? Essa é a estrutura que existe, não existe outra estrutura fora essa. Ou seja, qual a possibilidade que o mercado tem para fazer nas próximas semanas, ou na próxima semana, inclusive possa ser acontecer isso na terça, quarta, direto, o mercado voltar a cair, fazer essa varredura de liquidez. Ele pode subir direto e não preencher esse desequilíbrio aqui, depende. Mas vamos supor que ele venha preencher esse desequilíbrio, 50%, e aí sim o mercado volta a subir. Aí ele faz lá, faz a sua zona de equilíbrio aqui, entendeu? E aí ele volta a subir, buscando essas máximas todas. Isso é garantido? Não, tá bom? Isso não é garantido, porém nós sempre observamos a estatística. Então essa é a estatística mais possível que o mercado possa ter. E por que que isso não é tão 100%? Porque enquanto isso estiver acontecendo, o mercado ele vai mostrar pra gente em estruturas menores. Lembrando que a gente está no tempo diário, então numa estrutura menor, a gente vai sempre conciliar isso com o tempo maior, entendeu? O mercado inteiro, todos os mercados, todos os pares, seja o par da pior moeda, ele tem uma estrutura para fazer, ele precisa fazer uma estrutura e é assim que o mercado funciona. Então todos os ativos funcionam assim, o preço precisa o preço precisa chegar no stop loss e precisa chegar numa posição limite. Então, nossa, chutei, foi mal. Ou seja, depois desse fundo aqui, o que acontece? O mercado tem esses fundos para vir buscar. Então, depois desse fundo aqui que o mercado pode vir buscar, ele vem, faz a sua quebra estrutura anterior, ou seja, ele vai quebrar um topo anterior. No momento que ele quebrar um topo anterior, bem nessa região aqui, a gente vai ter 50% para marcar dessa correção. Ou seja, 50% desse volume de alta, ele pode ser preenchido, ele tem que voltar, ele tende a voltar, e aí sim você pega a sua continuação buscando esses alvos máximos. Lembrando, você nunca vai poder segurar o alvo máximo. Vamos supor, o mercado, vamos supor, você tem esse TP aqui, certo? Aí você tem esse TP, tem esse aqui. Você tem 6 TP aqui para buscar, tá bom? Tem 5 TP para vir buscar. O mercado ele pode muito bem vir, chegar nessa região aqui, ó, cadê? Deixa eu apagar. Ele pode muito bem vir preencher essas ordens pendentes aqui, fechar o stop loss das pessoas que compraram aqui em cima, nesse fundo anterior. O mercado vir, preencher 50%, tocar lá em 2, 3 alvos e aí sim voltar, tá bom? Porque a maioria das pessoas pode estar esperando isso aqui, tá bom? Esse movimento aqui não é só eu que estou observando e tem muita gente observando esse movimento, ou seja, todo risco é risco. Então, nenhuma análise é certeira, nenhuma análise é 100%, apenas o risco para dizer se a gente tem assertividade ou não. Então, essas foram as extremidades de um dia, tá? Então, eu vou mostrar agora a extremidade de 4 horas. Ou seja, em um dia nós temos esses topos aqui, e em 4 horas a gente tem esse fundo para ser buscado, mínima de 4 horas para buscar. E também temos desequilíbrio para ser preenchido, tá bom? Ó, vários desequilíbrios, lembrando, não são todos. Então temos essa mínima em 4 horas. Temos essa máxima em 4 horas, que está muito mais próxima. E temos este outro topo aqui em 4 horas também. Tá bom? Ou seja, as marcações estão bem definidas num tempo maior, tá bom? E aqui, como você pode ver, num tempo menor, a gente na estrutura de um dia, nós temos um desequilíbrio. Ou seja, dessa pernada aqui, existe um desequilíbrio aqui, tá bom? Existe um. Existe 2. Opa. E existe 3. São todos os desequilíbrios que são válidos? Não, apenas o primeiro. Porém, o primeiro já foi preenchido, ou seja, a gente tem esse. Esse e esse aqui vai ser visíveis? Não. Por quê? Porque esse aqui ainda não foi preenchido, ou seja, a gente só considera esse. A gente só vai considerar esse FVG aqui, o último de cima, se caso esse aqui for rompido, entendeu? Aí a gente teria o próximo para estar vindo buscar.
Ou seja, nós temos essas máximas para o mercado estar vindo buscar. As possibilidades que eu mais acredito é que nesse topo aqui, tá vendo que esse topo aqui tá igual uma escadinha, né? A escadinha desse topo aqui tem muita posição. Ou seja, quando o mercado ele vier quebrar esse fundo anterior, o que vai acontecer, meus mano? Quando o mercado voltar abaixo desse fundo aqui, é possível dele preencher até essas mínimas aqui, tá bom? Fazer a varredura nessas mínimas e o mercado voltar a subir. Por que isso acontece? Porque o mercado aqui, ó, ele fez a sua quebra-estrutura, certo? Deixa eu colocar no mais próximo. O preço fez a sua quebra-estrutura, certo? Porém, o que acontece após isso aqui, mano, desse movimento? O mercado ele precisa voltar, entendeu? Ele precisa voltar para preencher 50%, certo? Ou seja, ele voltou, preencheu 50%, não deu máxima nos alvos, entendeu? Lembrando, não jogue o seu TP fora da parcial. Lembre-se que o mercado ele não vai buscar todos os alvos possíveis. Aqui ele voltou abaixo de 50%, ele não fez uma máxima histórica. Ou seja, teve gente que comprou abaixo desse fundo de 50%, não efetuou lucro e está no prejuízo de meses, certo? Na real não, desde o dia 10, certo? Então, essa é a possibilidade que o mercado tende a buscar. Ou seja, eu tenho essas análises aqui, é o que eu espero para a semana que vem, certo? O mercado buscar pelo menos 50% aqui, certo? Mais de 50% esses três alvos aqui, entendeu? Tenho esses três alvos para o mercado vir buscar. Isso que eu espero. Porém, por que isso não pode acontecer e quando que isso vai dizer que isso não vai acontecer? Quando o preço vier, quando o preço voltar e ele não fazer a sua quebra de estrutura. Ou seja, quando o mercado voltar aqui embaixo, ele vai ter que fazer a sua quebra de estrutura, fazer a sua varredura de liquidez e aí sim, tudo que eu já mostrei aqui vai acontecer novamente e o mercado ele se repete, certo? Os padrões se repetem, o que não se repete são resultados passados, entendeu? Então, esse foi o vídeo aí, longuíssimo, desculpa meus manos. Mano, café sem açúcar, eu tento ser saudável, mano, mas é horrível o café sem açúcar. É muito bom, entendeu? É bom. Você não gosta do café, você gosta do açúcar do café. Você não gosta do chocolate, do cacau, você gosta do açúcar processado no cacau, entendeu? Então é isso, café bom é sem açúcar. Café bom é sem açúcar, mano, acabou. Entendeu? Vai lá, dá um like nesse vídeo aí. E lembrando, haverá bastante notícia, certo? Econômico. Então aqui, certo? Cadê? Agora é 8 horas da noite, ou seja, vai ter notícia lá na China. Vai ter notícia 10 horas da noite de duas importâncias de estrela. Seja duas importâncias de estrela, já movimenta o mercado. Ah, mas é notícia na China. Tá bom, movimento dólar sim, tá? Caso você não saiba, pesquisa, movimento dólar sim. E hoje, por hoje é isso, certo? Então amanhã, dá pra ver o dia de amanhã? Aqui, ó. De amanhã. Esse é o site, certo? Esse site aqui, vou deixar na descrição aqui caso vocês precisem, entendeu? Então, cadê amanhã? Amanhã vai ter IPC, nossa, velho. IPC. Vai ter leilão francês às 10 horas da manhã. Vai ter índice de indicadores com 2 estrelas de importância às 11 horas da manhã, ou seja, meia hora depois que o mercado abrir, no nosso horário de Brasília, vai ter uma notícia. Ou seja, se você abrir uma posição 10 minutos depois que o mercado abrir, você só vai ter pouco tempo, você só vai ter uns 15, 20 minutos para você poder manter a sua operação aberta. Caso você queira manter essa posição aberta, durante a notícia, corra o risco de você ser liquidado ou seu alvo bater em milésimos, entendeu? Existe o risco de dar certo e de dar errado. E dependendo se você opera em mesa proprietária também, você não pode operar se eu não me engano, é cerca de 5 minutos ou 2, ou antes ou depois. Então, presta atenção aí, certo? E essa semana aqui, um dos mais importantes dessa semana aqui, cadê? Tem 3 estrelas? Vai ter na China. Quer dizer, não, isso aqui é hoje. Então amanhã vai ter, cadê? De 3 estrelas amanhã não tem nada. Tá bom? Mesmo assim, é 2 estrelas importantes. Aí na terça-feira vai ter o quê? Nada de 3 estrelas. Porém, vai ter também na abertura aqui, ó.
Próxima abertura, tá bom? Índice do Rebook anual. 1 estrela de importância. Quarta-feira, dia 22, vai ter 3 estrelas de importância. 3 horas da manhã, não importa pra nós. 4 horas da manhã vai ter isso aqui, no decisão de taxa de juros. E apenas 11 horas, 11h30 da manhã. Tem 11 horas? Não, só 11 horas da manhã. Ó, 11h30 da manhã, que é o perigo aqui, ó. 3 estrelas. Sai fora. Entendeu? Quarta-feira, isso aqui? É, quarta-feira. Sai fora disso aqui, entendeu? Quarta-feira não é o dia. Então, essa foi a análise que eu tenho. Essas são as possibilidades que eu tenho para o mercado vir buscar. Então, obrigado. Se isso te ajudou, por favor, dê um like nesse vídeo aí. Nós estamos juntos. E um dia tudo será realizado, certo? Mantenha. E lembrando, mano, eu atrasei um vídeo, entendeu? Eu atrasei um vídeo, me desculpa. Eu estava 40 vídeos postados todos os dias. Não consegui postar, eu tive que dormir, entendeu? Eu estava cansado, eu tive que dormir, porém vai estar aqui o vídeo de explicação completa, mais de 20 minutos, entendeu? Você facilmente pagaria por essa informação, mas é nóis aí, certo? Junto a gente cresce melhor. E caso você tenha alguma dúvida, pesquise sozinho, pense, bota a cabeça para pensar. Valeu!